olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Primeiro culto, Senhor. Primeiro culto dos jovens esse ano. Que bênção, que honra, que privilégio. Meu Deus, eu agradeço, meu Deus, para os jovens que decidiram governar as suas prioridades. Agradeço, meu Deus, pelos jovens, meu Deus, pelos pais, pelas mães, que decidiram, meu Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar e colocando também na vida dos filhos, dos netos, dos primos, dos amigos. Sim, meu Deus, nós estamos no melhor lugar, meu Pai. Esse dia, meu Deus, será, meu Deus, um dia poderoso, um culto poderoso. E peço, meu Deus, que o Senhor visite a cada coração, meu Pai. E que cada um, meu Pai, enxergue e veja, meu Pai, este privilégio que o fogo do Espírito queima os corações. E que ele comece sentindo, meu Deus, já esse calor, meu Deus. Tendo essa certeza que está no melhor lugar, que é na casa do Pai, fazendo a coisa certa. Esses, meu Pai, que estão, meu Deus, pela transmissão, meu Deus, que o Senhor visite a cada casa, visite as famílias. Meu Deus, que nós viemos estar, meu Pai, nessa corrente, nessa frequência, em um só espírito, uma só oração, meu Deus, um só clamor. Sim, meu Deus, eu acredito nisso. E peço, meu Pai, perdão das nossas falhas, pecados, erros. Meu Pai, aquilo que falamos, pecamos. Meu Deus, se falamos demais, se pensamos demais, se fizemos de menos, meu Deus, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Não deixe essa oportunidade, você que está me ouvindo, você que não consegue abrir a boca, você que até mesmo tem dificuldade de fechar os olhos. Isso é um grande sinal, mas também uma grande oportunidade para modificar o seu modo de agir, o seu modo de orar. Fale com Deus. O relacionamento com Deus, essa conversa é um diálogo. Fale com Ele, porque Ele também quer falar com você. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor visite, meu Pai, a cada coração, meu Pai, e troque os corações de pedra por de carne, meu Deus. Aqueles, meu Pai, que ainda querem alimentar, meu Pai, a dureza de coração, meu Pai, até mesmo o orgulho, meu Deus, a frieza, mas que o Senhor possa mudar, meu Pai, porque o Senhor é o amor. O Senhor, meu Deus, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus que levanta e sustenta, é um Deus que ama, é um Deus, meu Pai, que fortalece, é um Deus que aviva. O Senhor, meu Pai, é o nosso Pai, é o nosso amigo, meu Deus. Eu agradeço, meu Deus, por estar aqui, meu Deus. Agradeço por aqueles que estão aqui. Agradeço aqueles, meu Pai, que estão pela transmissão. Agradeço aqueles, meu Deus, que estão em cada templo do Ministério Mudança de Vida, meu Pai, nesse momento. Orando, meu Deus, entendendo e compreendendo a boa e perfeita vontade, agradável vontade que o Senhor tem para nós. Esse é um ano de governo, meu Deus. E que possamos, meu Pai, ter essa unção de governo, governando, meu Pai, o nosso relacionamento, as nossas prioridades, governando, meu Pai, aquilo que pedimos, meu Pai, aquilo que queremos, mas também aquilo que devemos fazer, Senhor. E que se há, meu Pai, algum tipo, meu Deus, de espírito, alguma seta que está influenciando esse jovem, esse homem, essa mulher nesse momento, que se há, meu Deus, esse sentimento de tristeza, de ódio, sentimento, meu Pai, peso no corpo, na alma, tristeza no coração, angústia, frustração, medo, covardia, se há, meu Pai, algum demônio, meu Deus, que está tentando destruir, desfocar, meu Deus, e esfriar, meu Pai, as mentes, os corações, meu Deus, colocando desânimo, o peso, meu Pai, meu Deus, a dificuldade,
vontade, meu Deus, de orar. Eu quero quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Deus. Que se ainda, meu Pai, havia uma influência, ainda, meu Pai, uma condução, meu Deus, ainda, Senhor, ainda manipulava, meu Deus, a maneira de falar, a maneira de enxergar, a maneira de olhar, a maneira de reclamar, de murmurar, meu Deus, fazer essa pessoa entrar num processo destrutivo, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, quebrar neste momento esse laço, essa armadilha, meu Deus, que todo espírito, meu Pai, caia por terra nesse momento, e que o Senhor, meu Pai, tome o controle dessa vida, tome o controle, meu Pai, das orações, das vontades, e que a graça seja multiplicada, o favor seja derramado, e que todos nós sejamos cheios, meu Deus, e que não olhemos, meu Pai, que é só mais um culto, é só mais uma oração, é só mais uma palavra, é só mais um louvor. Não, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, não olha para nós como mais um, e nós não podemos olhar, meu Deus, para o Senhor e para, meu Deus, este momento como é mais um, meu Deus. Somos únicos, meu Deus, somos especiais. O Senhor, meu Pai, nos fez, meu Deus, com uma digital única, com uma fisionomia única. O Senhor nos colocou um DNA único, e o Senhor tem planos únicos para cada um de nós, e que nós possamos dar condições para que o Senhor opere, meu Deus, nesse dia. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais, e nós consagramos esta reunião. Que esta reunião, meu Pai, seja um divisor de águas, daquele que entrou, daquele que iniciou essa transmissão, daquele que sairá, meu Pai, dela. Será um divisor de águas na maneira de orar, de pensar, de agir, de obedecer, de sacrificar. Meu Pai, a maneira que iremos ter a comunhão com o Senhor será único, meu Pai. Este processo começa agora, meu Deus. E eu peço que o Senhor tome o controle das nossas vidas, e que nada venha de nós, que as nossas vontades sejam colocadas em terceiro, quarto plano, meu Deus, mas que as tuas vontades seja aquela que vai nos conduzir, nos guiar, meu Deus, por toda a nossa existência nessa terra. Muito obrigado, meu Deus, nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. São ligadas as nossas vitórias. Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que é. Fala, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu por Deus, estar aqui, por essa oportunidade, por eu estar dando o primeiro passo. Por estar dando o primeiro passo. Nossa, mas que força. Por eu estar dando o meu primeiro passo. Por eu estar dando o meu primeiro passo. Para o melhor ano da minha vida. Para o melhor ano da minha vida. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo. O ano de 2022. O ano de 2022. Acabou. Acabou. Fala para essa pessoa. O ano de 2022. Acabou. Bispo, você está muito fanfarrão, né? Você tá gostando de fazer uma piadinha. Não, porque para muitos não acabou. E antes de eu começar a palavra, vamos passar o levante-se, né? Pode passar o levante-se, por gentileza, pessoal, aí. Está na hora de você parar de viver emocionalmente e viver com propósito. Você pode se levantar agora e dizer: o passado não terá mais poder sobre mim, e eu vou usar tudo o que me aconteceu para levantar pessoas. Eu vou chegar até elas e vou dizer: um dia eu estive lá no fundo do poço, mas o Senhor Jesus me restaurou, porque eu troquei as minhas cinzas por glória. Vamos! Deus vai encher sua boca de riso, porque vai realizar sonhos impossíveis. Escuta o que eu vou dizer, e eu falo isso com uma força no meu espírito. Tudo é possível que crê.
Deus vai nos levar para um outro nível. Alguém que tem chorado muito, 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 muito. A palavra para você é: o Senhor enxuga suas lágrimas. Você vai colher muito, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, tem gente aqui que tem semeado com lágrimas, são lágrimas que têm caído no solo da sua vida, mas com cantos de alegria você vai colher. Deus vai trazer para você uma imensa colheita, porque você tem plantado, e não tem plantado na facilidade, mas chegou a hora de colher coisas grandes. Aleluia! Teu tempo de chorar acabou. O que o Samuel não sabia, eu vou ler primeiro o versículo, 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai chorar por Saul? E eu já paro aqui no início. Essa palavra você já ouviu, deve ter lido já ela também na sua casa. Talvez essa palavra você já conhecia há muito tempo. Mas eu já inicio parando aqui. Em outras versões, como Almeida, fala até quando você vai ter pena. Aqui fala até quando você vai chorar por Saul. Tem muita gente chorando por aquilo que Deus já rejeitou. O que Samuel não sabia, e o que talvez você também não sabia, é que por trás do cenário, antes de Deus ter lançado as estrelas no espaço, ter criado o sol e a lua, Deus já sabia o que iria acontecer naquele dia, naquela situação com Saul, naquela direção que ele estava dando para Samuel e para aquilo que você está vivendo hoje. Antes de Deus começar a criar tudo, antes do capítulo 1 de Gênesis, Deus já sabia que desse dia 14 de janeiro você estaria passando por essa situação especificamente. Deus já sabia como Saul agiria. Muitos querem saber o futuro. E muitas vezes realiza a oração: meu Deus, explica como vai ser o plano. E eu vou fazer, e eu vou ajudar o Senhor a cumprir. Mas a fé não é assim. Isso não é fé. Você saber o que vai acontecer, você não está agindo a fé, você não está vivendo pela fé. Você está querendo ver, você está querendo organizar toda a sua vida, o seu dia de amanhã, a sua semana, o seu mês, mas a Bíblia fala e nos já direciona. O amanhã não nos pertence. Nós temos o hoje. E a decisão, a dificuldade, o cenário que você viveu hoje para chegar nesse culto, também está sendo contado. Na segunda, ainda, no culto eu estava dizendo sobre isso. Tem que colher, mesmo com lágrimas, você precisa continuar jogando as sementes. Nunca você vai ter um dia, a gente sabe disso. Às vezes a gente vai, quer ir para a praia, quer que a praia tenha o melhor sol de 30 graus, mas chega lá, muitas vezes vai estar chovendo. Muitas vezes você está vivendo uma situação, um trânsito para chegar lá, muitas vezes você está tendo problemas no teu trabalho, na tua família, mas isso faz parte do tempo de colheita, o tempo de semeadura. Você precisa ter esses dias. Se a gente não conhece os dias, se a gente já, ou melhor, se Deus já nos fala como vai ser o amanhã, olha, amanhã, e eu várias vezes já vi isso. Muitas vezes a gente tem trabalhos que a gente vai realizar no sábado, muitas vezes tem pratos que a gente vai servir no almoço, né, de domingo, e normalmente eu olho o calendário, e eu vejo se vai fazer frio ou calor, prato quente, prato frio, se nesse dia vai ser chuvoso, e que o seu avô já tem que preparar uma touca, uma capa, se a gente vai ter que fazer um trabalho num lugar mais fechado, num lugar mais aberto. A gente quer planejar muitas coisas, mas muitas vezes não é assim, e não funciona assim, e nunca será assim. Porque senão a Bíblia não nos direciona, isso não é viver por fé. Quando muitos querem saber o futuro e pedem para Deus falar. Quando um homem ou uma mulher falha, nada em Deus falha. Quando um homem ou uma mulher muda, nada em Deus muda. Quando alguém morre, nada em Deus morre.
quando o nosso modo de viver é alterado pelo inesperado, nada é alterado ou inesperado para Deus. Quando nós lemos o profeta Isaías, ele nos direciona e nos explica muito bem o que é uma vida com Deus e como Deus é. Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Como a gente... Qual a explicação? Qual o entendimento que você tem disso? Antes de você clamar, Deus sabe para quê e por quê e qual motivo você vai clamar. Deus sabe os teus problemas. A gente não precisa falar para Deus o que a gente está vivendo. A gente pede, mas você não precisa contar, porque Ele já sabe. Mas tem muitos que estão chorando por 2022, 2021, está vivendo ainda o ano passado, não virou a página, não consegue reciclar, não consegue perdoar, não consegue criar novos objetivos, não entende que Deus não tinha esse plano para você. Eu lembro de uma pessoa que eu falei uma vez, e ela estava tão focada num relacionamento, e ela foi e começou a conversar com essa pessoa, e começaram a se relacionar, e depois eu fiquei sabendo que foi passado alguns sinais. E você sabe, quando você passa sinal vermelho, pode ser que você encontre um motoboy do iFood, né? E aconteceu isso, coisas aconteceram, não deu certo. Por quê? Porque você começa errado, você acaba errado. E começaram de maneira errada. Poderia até ter sido certo, mas começou errado e não deu certo. Mas essa pessoa ainda está ligada. E ela está lá orando, e ela está buscando. Mas a chance que ela teve, ela desperdiçou, ultrapassou o sinal vermelho e quebrou o processo de Deus. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando. Quando o bebê já nasce, o primeiro tapa que você dá no bebezinho, né, figurativamente falando, o médico dá para ele chorar, para ele respirar, vem o ar, né, entra no pulmãozinho e ele já grita. Para muitos é uma comunicação aquilo. Antes da gente abrir a nossa boca, antes da gente nascer, dentro do ventre, Deus já estava te ouvindo. E se eu entendo isso, que Deus sempre está conosco, eu que não estou com Ele, mas Ele está comigo, a gente começa a entender como funciona o relacionamento com Deus. Porque não sou eu, Deus não é o Deus não é Deus que me rejeita. Não é Deus que decide não falar comigo. Muitas vezes Deus nos dá um tempo de silêncio. Deus deu um tempo de 3 dias para Abraão, depois te dá a direção para Isaac, para o Monte Moriá. Deus, Ele dá um tempo de silêncio, mas Ele sempre está com você, a mão estendida, e sempre está em cima da sua cabeça. Mas a questão é, eu estou usando esse favor para a minha vida? Antes de você pronunciar uma palavra, Deus promete e responde. Deus sabe exatamente o que você vai fazer e você nada pode impedir. A frase da bispa é algo muito interessante e poderoso. Deus é inevitável. O Senhor disse a Samuel, até quando você vai chorar? Se eu o rejeitei como rei de Israel. Encha seu chifre com óleo e siga o seu caminho. Estou de enviando a Jessé até Belém. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Aqui é algo muito claro. Samuel, ele estava olhando para o lugar errado. A gente fica olhando para coisas que não é mais para ser, e a gente fica o quê? Nos ligando emocionalmente com aquilo. Tem coisas que a gente não pode ter uma ligação emocional. Você precisa ter uma ligação emocional com Deus, com seus filhos, com coisas que realmente é importante. Porque se um dia Deus pedir para você, você vai ter que dar. Quando você vê o processo todo de Abraão, você vê que antes dele subir no monte, ele falou aqui, ó, eu vou ali com o menino. Ele já não estava chamando ele de filho, ele chamou de menino. Aquilo já se tornou um sacrifício. E tem coisas que você não pode, você precisa entender. Deus está pedindo, e mesmo se acontecer, Ele é fiel para restaurar. Ele é fiel para restituir. Ele é fiel para fazer um morto reviver. E qualquer coisa vai ser assim na nossa vida. Mas Saul
Samuel, ele estava ligado com aquilo. Ele se ligou com aquilo. Mas Samuel disse: como posso ir? Se Saul souber disso, ele me matará. O Senhor disse: leve uma novilha com você e diga: vim para sacrificar ao Senhor. Esse mais é o que pega na vida de todo mundo. Essa palavra governe, na verdade, ela está ligada à palavra disciplina. Foco, disciplina em Deus, foco no Senhor. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. Aqui o profeta, uma das maiores autoridades, estava chorando por algo que o Senhor já tinha encerrado, rejeitado. E infelizmente para algumas pessoas é exatamente assim. No final de dezembro, a expressão que ela usava era: o ano já acabou. No início de janeiro, nossa, mas ainda eu não vivi tudo aquilo que eu planejei para 2022. Elas nunca estão no tempo certo, elas sempre estão atrasadas, elas sempre estão no momento errado, na hora errada, e não estão acompanhando o mover. Aqui Samuel... E é interessante que esse ano de 2022 não foi um ano comum. Não. Foi um ano bem complicado para todos. E muitos no primeiro turno das eleições já estavam falando: o ano acabou. Já tinha encerrado. Antes de começar, vendo tudo, se contaminando com tudo, se alimentando de tudo, já estava encerrando todo o seu ano. Muitos já estavam comprando, alinhando visto para outro país. Muitos já estavam entregando empresas, muitos já estavam tirando os filhos da escola, muitos já estavam determinando toda a sua vida, sabendo que não funciona assim, Deus. E é exatamente isso. A nossa vida só vai funcionar de uma maneira. Só vamos ter vitória de uma maneira. Só vamos governar de uma maneira. Não existe outra opção. E para você que é jovem, uma das coisas mais difíceis hoje para os jovens é a disciplina. Não só para os jovens, para os adultos também. A disciplina é algo difícil. Porém, a vitória, a realização está na disciplina. Mas, infelizmente, muitas pessoas não acreditam nisso. A disciplina, principalmente na comunhão, no relacionamento com Deus, em ouvir exatamente a Deus. Não ao Deus que você criou, mas ouvir a Deus. Aqui o profeta, ele estava chorando por algo que já tinha acabado. E o Senhor está falando para você hoje: até quando? Você que é jovem, até quando você vai ficar agindo dessa maneira? Até quando você vai continuar indisciplinado? Até quando você vai continuar desobediente? Até quando você vai continuar fazendo aquilo que eu estou mandando? Não faça. Até quando? É claro que todo mundo, todos nós do Ministério Mudança de Vida, quando ouvimos essa palavra para 2023, ano de governo, governar, governe, tem pessoas que o espírito dela já foi direto para a vida financeira. Para alguns, foi direto para o relacionamento. Para as pessoas, para cada um, a palavra foi para uma direção específica, naquela área que você precisa. Mas governar, é governar em todas as áreas. É governar na mente, no espírito, no coração, é acreditar em Deus. Mas sempre vamos para essa linha. Senhor dando a direção e logo nas nossas orações: mais Senhor, mais Senhor. Aqui o profeta Samuel estava chorando por algo que o Senhor já tinha encerrado. E o Senhor deu uma direção para ele. E de novo ele vem com esse mais. Mas Samuel disse: como posso ir? Se Saul souber disso, ele me matará. Ele estava com medo. O medo nos impede. Isso já foi falado várias vezes no altar. Que o medo nos impede de viver a glória de Deus. O medo que Samuel estava sentindo por Saul era maior do que aquilo que Deus estava prometendo. O Senhor estava falando de um tempo novo, de um rei novo, de algo novo. Mas Samuel estava chorando por algo velho, por algo que tinha acabado, se encerrado. E será que você não está aí hoje, nesse início de ano,
né? Essa é a segunda semana, vamos entrar na terceira semana. Pelo que você está chorando? Porque provavelmente tem pessoas, tem jovens, tem pessoas que estão chorando por coisas que o Senhor já disse: ei, isso já acabou. É um novo tempo, eu tenho algo novo. E o Senhor estava dizendo para Samuel: eu tenho um rei novo, eu tenho um tempo novo, levanta agora, vai fazer o que eu estou mandando. É o que o Senhor está falando para nós. É tempo de se levantar, é tempo de governar, é tempo de você governar os seus pensamentos. A Bíblia tem falado muito isso, o governo, governar. Você quer governar? Você quer reinar esse ano de 2023? Começa aqui na sua mente. Você governa primeiro a sua mente. O governo vem aqui, ó. Eu vou governar a minha mente. O que eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ela fez um cultinho com as crianças na semana passada e ela bateu muito sobre isso para eles. Repita com a vovó: eu vou fazer o que é preciso e não o que eu quero. Eu vou fazer o que é preciso e não o que eu quero. E toda vez quando os meninos vêm com uma desculpinha: mas mamãe, ei? Você vai fazer o quê? O que é preciso, mamãe, e não o que eu quero. Muito bem, porque a sua avó te ensinou isso. Você governa. Você governa, não é a sua carne que governa, mas você governa. E parando um pouco nos nossos pensamentos, na mente, tudo começa aqui. Eu vou decidir aqui, eu vou fazer assim, eu vou manter assim, eu governo os meus pensamentos. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, são pensamentos de paz e não de mal. Então eu vou ter pensamentos de paz, eu vou pensar só o que é bom, eu só vou pensar o que vem lá do alto, eu só vou pensar coisa alta, eu não vou pensar em coisas ruins. Governo, eu governei a minha mente, agora eu governo a minha carne. Porque tem muitas pessoas que estão sendo dominadas pela carne. Jovens hoje que estão sendo governados por qualquer coisa, menos pela palavra de Deus. E eu vou te dizer algo: todas as pessoas, elas são governadas por algo, seja algo bom ou ruim. Hoje, nesse dia 14 de janeiro de 2023, você está sendo governado pelo quê? O que está te governando? As suas emoções, a sua alma, o seu coração, uma pessoa. Estamos sendo governados o tempo todo. Hoje mesmo, né, Fer? No celular. Hoje mesmo, hoje eu acordei. Dormi bem à noite, mas acordei. E aí o Fer já perguntou: você está bem? Eu falei: não estou bem. Tem algo que calma que eu vou. Lavei o rosto, fiz tudo o que eu tinha que fazer, porque é um ano de governo. E aí ele perguntou de novo: se você está bem? Eu falei assim: eu estou bem, eu vou ali orar e já volto. E eu fui orar. Não, eu não aceito. Eu estou bem. Por que essa tristeza? Por que essa angústia? Por que está abatido? É como Davi. Por que esse desânimo? Por que essa fraqueza? Não, eu governo, o diabo saia da minha vida. Mas muitas pessoas, num momento como esse, ela se entrega. Ela vai para a cama, ela vai para o sofá, ela fica o dia inteiro na televisão, ela corre para o celular, ela vai para o WhatsApp, fica lá no Instagram e o dedo fica quente, o celular fica quente, de tanto que ela fica ali o tempo todo no celular. Mas ela não vai governar e vai tratar aquilo que é certo, aquilo que ela sabe que tem que fazer. E você que é jovem, precisa levar isso a sério e anotar isso. A partir de hoje eu vou fazer o que é preciso e não o que eu quero. Porque como jovem, você quer muitas coisas, né? Tem jovens que querem namorar, jovens que querem casar, jovens que querem construir algo, querem conquistar algo. Mas você precisa fazer o que é certo, o que agrada ao Senhor. E o que Deus estava falando aqui para Samuel é: faça o que eu estou mandando. Não fique aí chorando o leite derramado. Não vai adiantar você ficar chorando. Eu estou mandando você se levantar. Levanta e vai ungir o novo rei. É interessante que esse capítulo, versículo 2, ele dá uma pregação aqui. Se Saul soubesse disso, ele me matará. Quando tiramos os olhos de Deus, a gente faz esse tipo de pergunta. Você está servindo um Deus
e acha que algum problema pode te matar, pode te sufocar. Saul, ele não era um problema. Golias, ele nunca foi um problema. Ele sempre será um problema para aquele que não está olhando para Deus. Todos que olham para o problema têm medo do problema. Todos que olhem para Deus têm a confiança que vai vencer esse problema. Pode analisar. Todas as vezes que você olhou para o problema, você olhou para a dificuldade, você viu essa situação que não andava, você acreditou que ele iria te matar. Mas tem algo que eu quero que você repita comigo. Eu não preciso ser esperto. Eu não preciso ser esperto. Vamos agora todos juntos. Eu não preciso ser esperto. Eu não preciso ser esperto. Para ser obediente. Para ser obediente. Repita, eu não preciso ser talentoso. Eu não preciso ser talentoso. Para ser obediente. Para ser obediente. Você não precisa ser malandro, você não precisa passar perna em ninguém, você não precisa mentir, você precisa somente ser obediente. Essa é algo que a gente precisa entender muito bem, porque essa é uma pergunta que muitas vezes, se a gente não tem a resposta que a gente quer, a gente vai para o nosso jeito. De que maneira? Todo mundo conhecia Saul. Saul era um assassino. Saul, ele não perdoava. Mas Saul era necessário para moldar toda a vida de Davi. Saul fazia parte da história de Davi. Das ovelhas ao trono, era preciso ter Saul na vida. Quantas vezes eu tive um Saul na vida? Meu Deus do céu. Eu lembro que no início dos trabalhos, a gente não tinha nenhum equipamento, não tinha nada, era só na força do gogó. E depois a gente viu que não chegava a minha voz até o final. Eu lembro de a gente ter feito pegar uma bateria, ligar no plug da bateria de carro, e a gente começar a ligar uma caixinha, lá no Largo da Concórdia. Depois daquilo não começou a dar, por quê? Porque a bateria descarregava muito rápido, e muitas vezes podia chover. E aquilo não foi mais o suficiente. A gente viu, situações aconteceram, Saul apareceu, e eu pedi, e a gente foi conversando, fizemos aí um conjunto, todo mundo junto ali, compramos um gerador, mini gerador. E aquele gerador começou a tocar. Depois o gerador não supria mais, a gente precisou de outro. E a coisa foi assim. A gente usava uma saveiro, hoje a gente tem um caminhão. Por quê? Porque Deus, ele nos coloca problemas para nos moldar, e é tão bom isso. Porque sem ele, Davi não seria o rei que foi. Não é um problema, o problema não é um problema, o problema é quando a gente lida, a maneira que a gente lida com o problema. Quando queremos ser mais esperto que Deus, devido a alguma situação, Deus, ele te fala e te responde. Conheço a tua situação. Estou lhe dizendo como agir, então seja obediente. Samuel não precisava ter técnica nenhuma. Não precisava manual, não precisava de coach, não precisava ser malandro, ele precisava ser obediente. Faz isso aqui, leva uma novilha com você e diga, eu vim para sacrificar. Por quê? Você é profeta, você vai fazer, porque antes de uma consagração, antes de você ungir uma pessoa e viver um reinado, você precisa de sacrificar. Samuel não podia ir sem esse sacrifício. Não é uma técnica que Deus usou, é a maneira que Deus trabalha. Você precisa sacrificar. Você não vai ter unção, você não vai ter graça. Jovem, você não vai ter favor. Você não vai ser o melhor ou a melhor menino da escola, da família, do trabalho. Você veio para reinar, e Davi começou cedo. Se você entende isso aqui também, você vai longe. Eu demorei para entender muita coisa na minha vida, porque quis ser teimoso, tive situações, tive que vencer. Mas gente, você não precisa passar por tudo que muitos passaram. Quando a gente pega as histórias dos pastores que estão à frente da igreja, uma mais desafiadora que a outra. Você vê os testemunhos, você não acredita que aquele cara está no altar. E você vê, onde estava o pecado, superabundou a graça. Aonde estava a desgraça, agora tem graça. Aonde tinha doença, agora tem cura.
Aonde tinha miséria, agora tem prosperidade. Aonde havia destruição, briga e contenda, agora a união, agora a aliança, agora essa pessoa o quê? É um sacerdote, ela mostra, ela ensina. Então, basta ser obediente. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que fazer. Você deve ungir para mim aquele que eu indicar. Nesse momento, o que estava fazendo Davi? Enquanto Deus falava com Samuel, Davi estava cuidando das ovelhas. Eu gosto desse versículo também, parece que ele é um versículo muito comum. Mas você só está olhando para o lado do que, aonde Samuel está. Mas a gente muitas vezes não repara ou esquece o que Davi estava fazendo nesse momento. A mesma coisa de sempre. Ele não estava parado, esperando o milagre cair do céu. Ele não estava esperando ganhar na Mega Sena da virada. Ele não estava procurando alguma coisa para fazer. Repita comigo, ele estava numa rotina. Ele estava numa disciplina. Ele estava cuidando daquilo que Deus confiou nas mãos dele. Tem um pastor que é chamado de F.B. Meyer, Frederick Brother Meyer. Ele era um pastor da Igreja Batista, que fez muitas missões, missionário, pregou em 1847. E eu gosto muito do que ele falou. Ele falou desse jeito, ele exemplificou o que estava acontecendo naquele momento. Nenhuma trombeta angelical fez a proclamação. Nenhum rosto olhou lá do céu. O sol surgiu naquela manhã quando quis, sobre os muros avermelhados das colinas de Moabe, colorindo as cortinas de nuvens em amarelo e dourado, como o primeiro raio de luz. O menino estava a caminho para levar o rebanho às pastagens, cobertas de orvalho. Muitos deveres ocupariam a sua alma vigilante durante as primeiras horas da manhã. Isso era Davi. Fortalecer as ovelhas que tivessem fracas, curar as doentes, consertar as fraturas e procurar as perdidas. A música da sua canção talvez tenha enchido o ar que estava ali à sua escuta. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem coisas extraordinárias para os seus filhos. E para alguns pode acontecer hoje, para outros pode acontecer amanhã, para outros pode ser no mês de fevereiro, no mês de março, abril, para outros pode ser em 2024. Mas uma coisa a gente sabe, nós não sabemos quando irá acontecer. Mas essa é a beleza da aventura chamada fé. É o que podemos e é o que devemos confiar em Deus. Repita comigo, Deus sabe o caminho certo. Deus sabe o caminho certo. E fala, e a minha função. E a minha função é obedecer. É obedecer. Viver em comunhão com Ele enquanto nós estivermos vivendo nessa terra. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando ele chegou a Belém, os anciões da cidade tremeram ao encontrá-lo. E eles perguntaram, você vem em paz? Você vem em paz? Você traz paz? Samuel respondeu, sim, em paz. Eu vim para sacrificar ao Senhor, consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente, o ungido do Senhor estava aqui diante do Senhor. Algum tempo atrás, alguns versículos atrás, mais especificamente há 5 versículos atrás, ele estava ainda chorando. Pode até ser que não esteja fisicamente, externamente, você está aí em prantos. Mas Deus conhece o seu coração e sabe quando você está chorando e ainda olhando para trás.
Tem muita gente que já saiu de Sodoma e Gomorra, mas quer olhar para trás, mas está virando estátua de sal. Tem muita coisa que a gente precisa olhar para frente, porque muitas vezes não é o que você vê, mas aonde seu coração está. E ele estava de novo, com aquela mentalidade de Saul. A gente acredita, eu lembro de uma pessoa, que ela pediu durante 2 anos emprego. Não sei quantas portas foram abertas, mas ela falou assim, mas 2 anos, não, mas vamos orar. Aí não, falei, vamos lá. Aí eu fui conhecer a história a fundo. Já teve várias oportunidades, mas sabe por que ela não aceitou? Porque a oportunidade não era no cargo, com o salário, no lugar que ela queria. Então é melhor ficar desempregado. Eu não penso assim. Deus, ele poderia procurar um capacitado, mas ele capacita os escolhidos. Muitas vezes não é a porta que a gente quer. Eu, quando comecei a faculdade de Direito, eu imaginava, né, aquelas coisas de filme, não, e aquilo, protesto meritíssimo. Quem nunca, né? Quem nunca se imaginou quem faz medicina que era o Dr. House? Chegava até aí mancando. Eu lembro de um rapaz que fazia faculdade comigo, e ele era de outra denominação, a gente sempre andava muito junto, e ele assistiu todas as séries do House, né, dessa coisa de médico. E ele, de um tempo para o outro, ele começou a andar com uma bengala. Ele não precisa, vocês estão achando que eu estou brincando? Ele andava, e às vezes era um guarda-chuva. E ele achava que ele era o House. E eu fiquei pensando, olha o que é modelar. Você vê, e você acredita que você é. Eu lembro com uns 10 anos atrás, que eu comprei a moto, aquela moto lá. Era uma moto mais antiga, carburada. Tinha mais de 15 anos de uso, a bichinha. Mas eu comecei a ver uns 10 anos atrás, foi uns 10, 8 anos atrás, né? Foi uns 8 anos atrás. Uma série de motoqueiro. Pra quê? Comprei jaqueta de couro, bota, e eu comecei a andar, comprei até um chapéu, um capacete old school aberto, e eu era um motoqueiro. E ali eu estava quase indo para alguma coisa de moto, clube de moto. E a gente modela o que é errado tão rápido. Exatamente. É tão rápido. Você vai para algum lugar, começa os caras a gritar, bora Bill. Eu falei, quem é esse cara, Bill? Quem é esse cara? Meu Deus do céu, a gente dá um Deus abençoe, bom dia, fica com Deus. O cara ouve uma vez e já repete. Aí o outro vai lá e repete a mesma coisa e fica aquela coisa, qual é a próxima música daquela época, tempo de quem das antigos da Florentina, né? Nossa. Quem é a próxima Florentina? Quem é a próxima o que é o... as pessoas ficam procurando alguma coisa para repetir. Mas a palavra de Deus que traz vida, que levanta, que sustenta, que cura, que liberta, que faz o quê? Você transformar numa desgraça em graça, você não repete. Você não fala, sabe por quê? Porque não está na moda. Mas não está na moda. Quem disse que você tem que seguir a moda? Você que guia a moda, você que guia tendências, você que tem que guiar na tua escola, você que tem que guiar para os teus professores, você que tem que guiar na tua casa, você que tem que guiar a tendência nas suas redes sociais. Hoje em dia a pessoa está com medo de ser cancelada, de sofrer censura. Mas o pior do que você ter uma conta bloqueada no Facebook é você ter uma conta bloqueada no céu. É você ser excluído do plano de Deus. É você atrasar em 20 anos o propósito que seria para 2 anos da tua vida. O pior do que você ser cancelado pelo homem é você ser cancelado por Deus. É você não fazer parte mais do plano de Deus. Deus não levantou Saul para cair. Ele decidiu. O livre-arbítrio nos faz entrar ou sair do plano de Deus. E o livre-arbítrio de Davi era lá, fazendo serviço de servo, parece que era pequeno. Mas olha, você quer me emocionar? É quando eu vejo alguns membros. Eu lembro de uma ainda que veio falar comigo.
Não sei se a Josi está aí, acho que a Josi não está aí não, hoje. Ela ajuda, e ela falou o seguinte um dia para mim: bispo, o Bruno, ele me deu a função de ficar com as vassouras e com a pazinha nos trabalhos de evangelismo noturno. E aquilo é meu ministério, e eu não quero que ninguém bota a mão. E ela começou o quê? Trazer saco de lixo, ela começou a trazer vassoura, ela começou a trazer pazinha, e dá um momento do final do trabalho, tá ela pegando as marmitas que todo o povo joga no chão, pegando lixo, varrendo aquela comida que muitos, para não falar miserável, abençoado, joga no chão, desperdiçando. E ela pega e ela cuida, e aquilo, toda vez que eu mostro essa cena, emociona a bispa. Porque isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Você está querendo dizer o quê, bispo? Pegar o lixo dos outros? Não, ser íntegro. É você ser íntegro onde você vai. É você entrar no lugar e esse lugar sair melhor depois de você sair. Você leva a limpeza, você leva a cura, você fala, eu levo. Eu levo. Eu ambientalizo o lugar. Eu ambientalizo o lugar. Eu modelo, eu decoro o lugar. Fala, eu decoro o lugar. Eu modelo e eu decoro o lugar. Eu faço parte do arquiteto que é Deus. Eu faço parte do arquiteto. Eu sou estagiário de Deus, Ele que é o arquiteto. Você viu um arquiteto fazendo os seus planos, os seus projetos? Deus é o arquiteto. E Deus é o melhor arquiteto, que Ele não copiou de ninguém. Criou tudo do zero. Ele criou tudo do zero. Eu vejo muitas pessoas aí criando ideias inovadoras e criando coisas novas e se tornando milionários e fazendo aquilo. E eu fico pensando, você olha o cara muitas vezes é ateu, outro não faz. Eu falo, mas a gente tem o maior arquiteto do mundo e não sai de nós essas ideias? Cadê a ousadia do povo de Deus? Cadê a coragem dos jovens? Cadê a força dos jovens? Cadê aquele que vai, assume e faz, eu vou fazer vingar, vai dar certo. Todo o trabalho, todo o projeto que eu entro, é mais desafiador que o outro. E eu sempre falo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ir até o final. Porque se eu penso, eu não faço. Recentemente, a gente fez uma viagem, e a gente fez uma viagem, e eu sempre tive o quê? Eu nunca fui fã de mar, de ficar aí na onda, de ficar pulando onda, de bater água salgada no olho, de ir para a praia. Eu estou lá, falo, meus filhos gostam, tudo. Mas eu falei, eu vou nesse trem, eu vou entrar na água, e mais do que isso. Por quê? Você fica vendo às vezes vídeo de tubarão, aí você acha que tubarão tem em todo lugar. Então eu falei, não vou entrar, vai que um tubarão está lá também. Tem até o tubarão da areia, né? Tem que tomar cuidado. E naquele momento, eu vi um trem lá, o cara ele puxava um trem, uma banana lá, e os caras iam para o meio do mar lá, fazer uma volta. Eu falei, vou nesse negócio. O cara que tem desespero com a água. Eu não gosto da água. Não que eu não tome banho, tá? Eu tomo banho. E eu fui, o cara foi lá no meio do mar aberto. Tem até uns vídeos, fotos aí que eu fiz. No meio, não sei quanto a profundidade, foi umas, 2 quilômetros para o meio do mar. E no mesmo lugar eles falam, agora você pula. Aí você pula, você está de colete, agora você pula, no meio do mar. E eu falei, eu vou pular. E pulei. Naquele momento, eu dei um desespero em mim, eu tentei correr de volta, ela estava junto. Eu corri de volta para a coisa, porque você pula, a corrente te puxa. Deus. Você não vê fundo. Ele ficou desesperado. Só quem viu sabe. E na hora, eu falei, isso aqui, na hora eu fiz. Eu não precisava ter feito isso, ninguém me obrigou. Mas eu falei, isso aqui é mente. Na hora eu pensei, isso aqui é mente. Não tem nada acontecendo aqui. A onda estava alta, estava no meio daquela imensidão, você não vê lado nenhum, tudo ao mar. Eu até me lembrei daquela coisa do Tom Hanks, né? Que fica lá no mar aberto. Não, e aí eu acalmei, fiquei de costa e comecei a nadar para trás. E eu falei, isso aqui é mente, eu preciso controlar isso aqui. O meu maior medo é a oportunidade que eu tenho agora para quebrar. E ainda eu fiz o quê? Filma aí, isso aqui tem que ser filmado agora. E fui andando no meio do mar. E fui batendo o pé, e fui boiando, e fiquei calmo. E aquilo lá foi me controlando. Não tinha nada acontecendo. Era a minha mente. A minha mente criou tanta coisa.
tubarão, coisa que podia acontecer, coisa que eu podia afogar. Mas aquilo eu fui controlando, acalmei, voltei para a boia, né? E depois puxaram de novo o barquinho lá, voltou para a margem. Mas aquilo eu pensei, eu consegui romper, eu consegui vencer isso aqui. Eu não precisava, mas se eu não vencer isso aqui, alguma coisa vai me controlar. No momento que eu precisar, eu vou ser controlado por esse medo. Eu não posso ser controlado por medo. Eu estou no altar. E às vezes você não está aqui, mas você está no altar perante as suas famílias. Você está no altar dos seus amigos. Você está no altar da sua escola. Você está no altar nas redes sociais. E se você não vencer, o que você vai fazer? Você vai pregar e vai viver uma hipocrisia? E eu fiquei pensando naquilo. Isso é governar o medo, né? Isso é um governo. Ele governou o medo, porque estamos casados aí e eu sei que ele tem medo, ele não gosta. E eu fiquei surpresa quando ele... Não de entrar na margem. Não, na margem não, mas lá no meio. E eu sei Entendeu? que é uma coisa que ele não gosta, que ele tinha essa imaginação do tubarão pegando ele e tudo mais. Não, e não é bem assim você tinha também, assim, não, que ele, é que porque nem na não é bordinha, tão- vai que na não vou- bordinha, não, vai que tem tubarão. Mas E você foi sabe que rompimento. hoje em dia Ele tem tubarão rompeu. mesmo. A gente tem que saber que é verdade. Aí pra ajudar, Tubarão tem. o guia Se lá não gritou, ensinar, olha o você- tubarão. Aí eu falei, vixe, agora ele não pula. Mas isso é governo, e realmente, quando você está naquela imensidão, ali também é um momento para refletir, porque eu mesmo refleti, meu Deus, olha o tamanho, olha o tanto de água que tem aqui, olha como Deus é poderoso, e quando você olha, é um buraco assim que você não vê nada, pulou ali, e quando você pula, você afunda e depois você sobe. E eu achei que ele não ia, mas na hora que ele falou assim, eu vou, eu falei... E quem chamou? Eu chamei para ir todo mundo. Ele que chamou. Eu chamei ela para ir, eu falei assim, vamos junto. Vamos junto aí. Que tiver... Parece bobo, mas não é. Mas não é. E aí quando É as ele... coisas bobas que te controlam. Exatamente. É isso que você tem que entender. É as coisas pequenas. Não será as grandes. Não acha que vai ser coisa grande, é coisa pequena que vai te controlar. E essa coisa pequena não podia me controlar mais. Eu vi aquilo lá, falando, eu vou entrar, paguei, fui lá no meio... E eu nem sabia para que andar tanto distância do mar. Eles ficam uma distância muito longe, também assustei quilômetros. com a distância. Eu falei, já tá bom Tá aqui. bom aqui. E ele vai embora. E aí ele fala, agora pula. E o cara, o instrutor que está lá, ele falou, foi lá e pulou. Sem E aí ele conhecimento. parecia um golfinho, passava debaixo da coisa, voltava, tal. E ele era mais cheinho, e ele tinha uma agilidade. Uma que eu falei, habilidade nossa. incrível. E eu falei, olha só, ele faz isso muitas vezes. Quando a gente repete muitas vezes a mesma coisa, a gente nos torna o quê? A gente nos aperfeiçoa, a gente fica um profissional daquilo. Da mesma maneira que você mente muito, você se torna um profissional da mentira. Da mesma coisa, você tem medo ou reclama demais das coisas, você começa a ter um vício do reclamar. É uma rotina que você repete demais. E as coisas pequenas não tem que ser o quê? Vencidas. A gente começou o quê? Com foco de ler a Bíblia toda, e os meninos começaram, a gente botou toda a família junto, eu, a Jéssica, os meninos, e em 5 dias já tinha ido o quê? Acho que 24, 20, quase 30, não mais, Mais um pouquinho. foi 40 capítulos em uma semana, mais ou menos, uns 10 dias, 40 dias, os 40 capítulos, e a gente percebeu, é possível você ler a Bíblia toda. É possível você fazer uma criança de 6, 7 anos ler com você também a Bíblia toda. E ele já entende aquela rotina, já entende que o momento é governar. O governo é não somente o que você tem, mas que você leva os outros a fazer. Se você tem controle, você precisa fazer isso também, porque é bom para eles. Exatamente, e é importante isso, até mesmo de Davi, porque é como o Fer falou, o reinado de Davi começou lá no pasto com as ovelhas. E se você parar para pensar, nossa, um rei que veio do meio das ovelhas, ele estava lá no meio. Ele não via aquilo como algo pequeno, inferior, os irmãos estão lá num outro nível, um outro cargo, eu aqui cuidando dessas ovelhas fedorentas, não. Ele via aquilo com uma grande honra. Ali estava a vida dele. E ele, é algo muito importante que ele disse, ele estava na disciplina matinal ou à tarde, ele estava seguindo a rotina dele.
E o que precisamos, jovem, principalmente você que é jovem, você precisa ter uma rotina, você precisa ter uma disciplina. Isso é algo que a bispa tem falado muito com a gente em relação às crianças, e estamos praticando com ele, e o resultado está sendo incrível. O foco deles eles estão tendo mais foco, mais atenção, eles estão mais obedientes. A disciplina é tudo. A rotina é muito importante. E se você está ouvindo essa palavra, assim, rotina, besteira, que isso, eu vou governar na rotina, sim. Porque se você tem a disciplina de eu vou acordar pela manhã, eu vou escorregar da cama, eu vou orar, eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou ler um versículo, um capítulo, depois eu vou arrumar a minha cama, eu vou escovar os meus dentes, eu vou tomar o meu café, Se eu vou possível, ouvir se o programa, exercitar também. exercitar, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou comer direito, vou me alimentar direito, vou tomar café da manhã correto, ovos, frutas, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Você não tem noção a realização que é isso. Nesse início de janeiro, a gente começou, estamos firmes, estamos indo todos os dias disciplinado com essa rotina, com as crianças, mantendo, porque a vovó deu uma regra, sem palavra não tem café. Então, eles já sabem que eles não vão tomar café se eles não, primeiro, realizarem a parte espiritual deles. E isso tem sido muito bom para eles. Então, você que é adulto, você precisa adquirir essa disciplina com você, com seus filhos. Você que é jovem, você precisa governar. Tem jovens que é governado pelo quarto. O quarto é uma bagunça, é tudo bagunçado, é tudo desorganizado. Não, governe limpando o seu quarto, governe arrumando os seus sapatos, governe ouvindo o programa, governe orando mais a Deus, governe os seus medos, que nem ele. Isso foi um rompimento para ele. Se você tem medo de algo, vai enfrentar isso, governe, você nasceu para governar. Essa unção de governo que o Senhor derramou. Eu lembro no final de janeiro, que a bispa fez um trabalho, era entrega de jejum, num domingo, ela falou assim que o jugo foi quebrado. Ela fez uma oração do jugo que foi quebrado. E eu tomei posse dessa oração, de jugo sendo quebrado, de prisões. Então, quando veio essa unção, governe, temos essa unção. Então, você jovem, você que está aqui, você não pode dizer, eu não consigo, eu não posso, eu trabalho bem cedinho, eu não consigo ter disciplina. Não, você consegue, porque há uma unção. Essa unção está aqui, está sobre a nossa vida. E outra coisa, não precisa ter unção nenhuma para você criar disciplina. Está cheio de vários, com várias religiões, até sem nenhuma, entendeu? Tendo disciplina, tendo controle. Depois vocês pesquisa um nome chamado David Goggins. Vocês vão entender um pouco mais o que é uma pessoa disciplinada. Uma pessoa que ela busca quebrar todos os seus limites. É um americano que ele foi condecorado várias medalhas. Ele é um CEO, né? Enfim, depois pesquisa David Goggins. Você vai começar o quê? Sentir vergonha do que aquele cara faz. Ele, para começar o dia dele, 10 quilômetros à tarde, mais 20, mais 250 flexões. Ele quebra todos os recordes, ele busca só quebrar recordes. Eu lembro de uma corrida, que é pelo deserto do Atacama, que era mais de 100 quilômetros, 120 quilômetros, e ele chegou a urinar sangue, mas ele foi até o final. Pernas, teve uma outra corrida que ele quebrou todos os ossos do pé, mas ele foi até o final. Às vezes a gente acha que a gente não consegue quebrar os nossos limites. É que a gente não quer. É diferente. O nosso corpo, ele nos segura. Quando você começa uma corrida, você vai chegar num ponto, num platô, que entre as 5, às vezes 4, 5, 6 quilômetros que você está, e você tem aquela vontade desesperada para você parar de correr. E quando você continua, você parece que abre uma porta e você começa a ter essa energia limitada, o seu corpo libera mais energia e você parece que você vai correr, né? Vai correr para sempre. É a mesma coisa da vida espiritual. Chega num momento que chega num platô e a gente não quer mais. E às vezes cansa.
Mas quando a gente vence esse momento, você entra em outro nível e Deus pode trabalhar com você de uma outra maneira. Então, nós somos pessoas que quebramos regras, quebramos limites. Bispo, está querendo dizer o quê? Todo mundo nasceu com uma limitação. Nós nascemos com um HD zerado. Meus filhos nasceram com HD zerado. Se eu falo para eles todo dia que eles não conseguem, eles nunca vão conseguir, vão demorar para entender isso. Se eu falo para eles que eles conseguem tudo, que eles podem tudo, que eles têm coragem, que eles têm capacidade, que eles têm força, que eles podem ser o melhor em tudo, eles vão acreditar nisso também. Nós chegamos hoje, muitos aí estão me ouvindo, já têm idade, 30, 40, 60, 70 anos, e sabe que aquele toda hora que a mãe ou o pai falava, isso não pode, para com isso, fica quieto, você é tentado, né? Você é rebelde, para. Esse para, hoje influencia o nosso subconsciente. E quando a gente chega num momento que não é para parar, a gente fica o quê? Não sabe nem porquê, mas a gente está parando. Você vê que Samuel, ele chegou, ele olhou, ele viu Eliabe, certamente o ungido do Senhor está aqui diante do Senhor. Ele só falou isso, presta atenção. Certamente o ungido do Senhor está aqui, diante do Senhor. Quando ele viu Eliabe, ele não falou mais nada. Mas o que estava no coração dele? Olha a resposta de Deus. Mas o Senhor disse a Samuel, não considera a sua aparência nem a sua altura. Você está olhando para a aparência, cara. Ele modelou e ele olhou a aparência e olhou a altura. Que Saul era? O mais alto batia no ombro dele. A sua aparência, ele era o mais bonito de todo Israel. Ele estava ligado ainda àquilo. A gente está lá. Eu lembro de um estudo que foi feito da pessoa que ela, quando ela compra uma roupa ou quando compra uma calça, você compra um carro azul, você começa a olhar só carro azul na rua. Você compra uma camisa preta, você começa a olhar todo mundo com camisa preta. Você procura, sua mente procura. E se a gente procurar, muitas vezes, bengalas na nossa vida, e em vez da gente procurar gente que nos leva a romper, pô, esse cara conseguiu. Não, esse aqui, ele é capaz, ele venceu. Ele conseguiu perdoar o pai e a mãe. Ele conseguiu esperar até o dia do casamento para ter relacionamento, para ter relação sexual, para beijar na boca. Ele conseguiu. Mas não. Tem muitos que procuram a mesma conversa, a mesma narrativa. Isso aqui não deu conta, é normal. Aconteceu. Eu beijei. Eu fiquei. Eu engravidei. Sangue de Jesus tem poder. Ah, mas ele até hoje mora com os pais, tem 30, 40, 50 anos. É verdade. Tem muita gente que está aí. Nessa geração que está hóspede dentro da casa dos pais. E os pais muitas vezes não fazem nada. Certamente, não considere sua aparência à altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não olha para as coisas que as pessoas olham. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente tem que começar a pensar como Deus. Você precisa olhar como Deus, pensar como Deus, ter ousadia como Deus. Deus vê, e a gente vê os homens que foram guiados por Deus, vencendo barreiras. O Senhor não olha para as coisas, as pessoas olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez o passar na frente. Mas Samuel disse, o Senhor também não escolheu. Samuel disse, o Senhor também não escolheu este. Jessé, então, fez passar, mas Samuel disse, também o Senhor não escolheu estes. Então ele perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Ainda há o mais novo. Jessé respondeu, ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, mande-o chamar. Não nos sentaremos até que ele chegue. Então mandou chamá-lo e mandou trazê-lo. Ele era resplandecente de saúde, tinha uma bela aparência e belos traços.
Então o Senhor disse: levante e unja-o, é este. A gente não acabou de ler que ninguém se sentará antes que ele chegue? Por que ele precisava se levantar? Quando chegou naquele momento, ele precisou se levantar espiritualmente. Chega momentos como esse, que você vai ser ungido para essa unção de governo, que você precisa se levantar para você receber essa unção. Você não vai receber essa unção sentado. Você não vai receber essa unção de qualquer jeito. Você está achando que você vai governar se você não consegue se levantar num governo de vaidades, no seu governo do seu comprometimento, no governo de atenção durante um culto. Ah, porque esse culto está muito... Ah, mas esse culto, mas tem igreja aqui, metade do culto é louvor. Vai para ela. Mas tem lugares, vai para o lugar. Se Deus te colocou aqui, é para você frutificar aqui. E você sabe disso. Deus não trabalha como dados e joga lá e vê o que vai acontecer. Ele sabe o teu plano e sabe que hoje essa palavra é para você. E você precisa pegar ela e botar em prática e levar a outras pessoas a botar em prática. Você é esse instrumento, você é o exemplo, você é a alavanca de muitas pessoas. Deus, ele podia ter criado muito mais discípulos, mas ele criou 12, andou com os 12, mostrou os 12, direcionou os 12, eles estavam juntos. Nós somos os discípulos, e discípulo discipula, discípulo ensina, discípulo leva informação. Levante e unja-o. Então Samuel tomou o chifre do óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E daquele dia em diante, vamos ler todos juntos. E daquele dia em diante. E daquele dia em diante. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Desceu. De qualquer jeito. Poderosamente. Gente, vocês caíram na cilada aqui, hein? Desceu poderosamente. Não desceu de qualquer jeito. Essa unção vem de maneira poderosa. E para pegar os desatentos, muitas vezes. Sobre Davi, fala, e desceu poderosamente. E desceu poderosamente. Sobre mim. Sobre mim. Samuel então foi para Ramá. O que a gente entendeu de tudo isso? Eu não vou focar aqui no chifre, na unção, porque a gente já ouviu várias vezes, e a gente vai ouvir muito mais. Todo o programa da bispa acaba assim. A mensagem para mim, além, acredito que de vários pontos que foi aqui citado, é sobre o governo e muito mais sobre a nossa preparação para o que vai acontecer. Daqui uma semana nós iniciamos meus projetos de conquista para 2023. O maior propósito da nossa vida. Pelo menos vai ser da minha vida. Eu falo da nossa porque eu acredito que todos aqui estão enxergando o tamanho dessa oportunidade. Será o maior ano da nossa vida. Também será os maiores resultados. Mas também será os maiores desafios. E esse ano não será comum. Porque ele vai exigir uma rotina, uma disciplina, um modo de pensar, um modo de orar, um modo de priorizar as coisas do Senhor. E para isso acontecer, nós estamos recebendo essa unção. O óleo, então Samuel tomou o chifre, o óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos. Todos nós aqui somos irmãos. E eu tenho certeza que nós estamos recebendo essa unção perante todos. Mas essa unção não vem somente para molhar a tua cabeça e deixar a tua cabeça oleosa. É para você iniciar um tempo novo, um tempo de governo. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor desceu. E nós precisamos crer que esse Espírito está sobre mim. Vocês têm que entender uma coisa. Deus... Você terá o melhor ano da sua vida, mas mais do que isso, você vai vencer, e sabe por quê? Porque Deus está contigo.
Deus é o teu caminho. Deus é a tua verdade. Deus é que te capacita. Deus é a tua sabedoria. Deus, Ele vai te guiar, e tudo aquilo que você está para enfrentar faz parte de todo esse processo para você sentar nesse trono. A gente está o quê? Começando uma geração nova. Sabe por quê? Porque essa geração que nós estamos vivendo, muitos aqui também já têm idade, não é mais jovem, mas os jovens estão perdidos por aí. A gente está vendo o que está acontecendo. E se cada um não pegar a sua porção da responsabilidade, a gente não consegue. Eu não consigo fazer sozinho, a Jéssica não consegue, a Bispa não consegue, os líderes não conseguem sozinho. Todo mundo precisa ser líder hoje. Todo mundo precisa adquirir essa unção. Tomar essa responsabilidade, entender, você é capaz, você é inteligente, Deus está com você, e Ele desceu já poderosamente sobre a sua vida. Você tem esse poder, você tem essa autoridade, e você vai governar em 2023 o melhor ano da sua vida. E eu deixo esse convite para você, depois, tranquilo, na sua casa, faça uma lista daquilo que está te governando, daquilo que está te dominando, que te leva às escolhas ruins. Então, você que é jovem, faça uma lista, você precisa ter consciência daquilo que te governa e é ruim, que está te fazendo mal. Que tem muitos jovens que são governados pela imoralidade, pela pornografia, jovens que são governados pela indisciplina, pela desobediência, pela raiva, pelo ódio. Tem jovens que sentem raiva, ódio dos pais. Então, faça uma lista, traga a sua, coloca ali, não, eu vou fazer uma lista do que é que está me governando, que é ruim para mim. Tenha essa consciência e faça tudo o contrário dessa lista. Então, eu sou desobediente, muitas vezes eu tenho raiva, ódio dos meus pais, não consigo perdoar. Vá para o caminho oposto. Não, eu perdoo os meus pais, eu vou ser obediente, eu vou ser disciplinado, eu vou ajudar mais os meus pais. Eu sou governado pela pornografia. Não, isso acabou. Eu sou governado agora pelo Senhor. Vontade, desejo de você cair novamente vai existir, mas você tem que lembrar disso. Eu governo. E dizer todo dia isso para você, olhar para o espelho e olhar para você. Eu governo. Eu vou fazer aquilo que é preciso, não aquilo que eu quero. Eu vou fazer aquilo que é preciso, não o que eu quero. Quando chegar a tentação, aquela vontade de parar, de desistir de tudo, não, eu vou fazer o que é preciso, porque eu governo. Eu não sou mais governado por nada, por ninguém. Eu não sou governado pelo diabo. Eu não sou governado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Eu sou governado por Deus. Deus me governa. Então faça essa lista. Quando você entrar no propósito, para mim o propósito já começou. Mas quando você entra com essa consciência. Na minha vida espiritual eu vou governar, eu vou me relacionar mais com Deus. Eu vou ter mais momentos de oração, vai ser uma regra, eu vou ter meia hora, 20 minutos, 1 hora, não importa. Nesse período eu não vou ficar no celular, eu vou ficar longe do celular, eu vou ter o meu momento com Deus. Nessa hora eu vou ler a Bíblia, a Bispo até direcionou 3 capítulos na semana, 3 por dia, no final de semana 4 no final de semana. Eu vou ler os meus 3 capítulos, eu vou ler os meus 4 versículos, eu vou ouvir o programa. Gente, quando você acorda, você faz esse ritual, você está com a mente ali fresquinha, você faz tudo isso, e você para ouvir o programa. No programa você já tem todas as direções que você precisa para aquele dia. Eu estava falando com alguém sobre isso, que na semana passada aconteceu alguma coisa aí no meio político, e a bispa, ela deu, ali logo pela manhã eu ouvi o programa, ela deu uma palavra tão poderosa, ela deu todas as direções para aquele dia. E é uma pena quando uma pessoa escuta o programa no dia seguinte ou só à noite. Ela perdeu toda a direção que ela precisava. Então faça essa rotina, siga essa rotina, isso vai fazer muito bem para você, isso vai trazer vitórias para você. Escuta o que estamos falando.
a vitória está na disciplina. A realização, você quer ser uma pessoa realizada, feliz, alegre, vibrante? Faça, cumpra com a sua rotina espiritual, familiar, com sua família. Então, quando você entrar no propósito, entre com toda a força, eu vou governar esse ano. E anota no seu propósito, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que é preciso. Se você não esquecer dessa frase, você vai ver que quando você for tentado, você vai lembrar. Eu falo por mim, que comecei a fazer esteira, sabe? Então, eu estou lá na esteira e eu vou te contar, os primeiros 20 minutos é desesperador. Tem uns dias que ele não sabe, mas eu estava fazendo esteira até assim. E eu falando, Jesus me ajuda, porque eu não quero fazer. Mas eu vou fazer o que é preciso e não o que eu quero. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. O programa, quantas vezes você está ali fazendo negócio, ouvindo o programa? Não, eu não vou fazer mais isso, eu vou ouvir o programa, eu estou para o programa agora. É disciplina. Então, governe nesse ano de 2023, porque essa unção desceu poderosamente sobre a nossa vida. Eu creio, e você? Eu creio, amém, poderosamente. Entendi, uma palavra como essa e nós já não está pulando na cadeira e já não está fazendo um pendepar, né? Aí na nossa fileira, você já tem que levantar e ter essa visão e levar os outros também a ter esse ânimo. Se teu irmão está meio assim, você fala, digo fraco que eu sou forte, você é forte, tem um Espírito sobre você de fortaleza. Se coloque de pé por gentileza. Vamos lá. E eu quero que na sua mente você já tenha essa preparação e buscar esta comunhão já nesse dia. Muitas vezes você não dá o seu melhor nas orações, você não dá o seu melhor no momento com Deus, você não prioriza Deus, você não tem uma disciplina com Deus, você não criou uma rotina com Deus. Eu quero que hoje você faça um voto com Deus, que você vai criar essa rotina. Você vai governar a tua vida. Você vai dar um basta hoje, deixando tudo te governar. E você vai criar regras. Você vai andar por uma disciplina no Senhor. Não ache que você não é capaz ou que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você é capaz. Tem um Espírito sobre você que desceu poderosamente na sua vida. E você tem graça de sobra para iniciar teu dia ou finalizar o seu dia. Não sei como é a sua rotina, mas dedicando o momento com o Senhor. Eu quero que você dedique um momento com o Senhor. Esse é o momento de você dedicar e fazer os seus votos, prometer e criar uma aliança com o Senhor. Fala com Deus nesse momento. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo,
nós cremos, meu Pai, e nós temos, meu Pai, esta visão. Nós temos hoje essa ciência e essa consciência. Nós, meu Pai, decidimos hoje não mais ser governados. Se havia algo que nos governava, Senhor, a partir de hoje, o Senhor está restabelecendo governos, meu Pai, e nós temos esse poder, essa autoridade, essa graça, para governar, meu Pai, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. E que se ainda, Senhor, meu Pai, tem esse que está sendo governado, não consegue pensar, não consegue falar, não consegue orar, esse, meu Deus, que está sentindo pesado, que está sentindo, meu Pai, angustiado, entristecido, desesperado, desequilibrado, esse, meu Deus, que está sendo guiado pelo medo, eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, nesse momento, e que você faça e realize essa oração, que a partir de agora, a partir de hoje, você não será mais governado por nada que esse mundo tem a entregar. Que todo espírito imundo, que todo demônio que está na mente, no corpo, no espírito, que está colocando tristeza, angústia, vontade de rir, de chorar, imoralidades, vício, desequilíbrio, desânimo, esse espírito que te faz sempre parar no meio do caminho, que você não tem força para iniciar, não tem força para continuar, não tem força para finalizar, todo demônio que entrou através de obras, de maldições hereditárias, de palavras praguejadas, proferidas sobre você desde a sua infância, quando você era um bebê, quando você estava no ventre da sua mãe, eu quero ordenar agora que toda maldição hereditária, todas as mentiras, todos os vícios, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que te pertence, pega tudo que é teu, repita comigo, pega tudo que é teu, da minha vida, da minha família, da minha casa, do meu redor, do meu derredor, em nome do Senhor Jesus, e saia, e sai em nome do Senhor Jesus. Volte a mão para a sua cabeça e peça para esse Espírito Santo, o Espírito Santo venha descer sobre você poderosamente, e que a tua vida seja guiada, conduzida, direcionada, que você seja um instrumento de vida, um canal de vitórias, de milagres para outras pessoas, que sua mente seja de Cristo, que aonde você tocar, onde você pisar, você seja um condutor de glórias, que aonde você tocar tudo vai andar, que aonde você pisar, portas serão abertas, e você tem autoridade, nesse início deste ano, não somente para iniciar nesse propósito, mas também a volta para a escola, faculdade, trabalho, família. Você vai chegar e você vai governar, a partir de hoje, nada mais te controla. Fala, nada mais me controla, só o Espírito Santo. Eu serei obediente, não preciso ser malandro e nem passar a perna em ninguém, basta obedecer, que tudo vai fluir, tudo vai andar, e esse será o melhor ano da minha vida. Eu creio, eu profetizo, eu tomo posse, eu declaro sobre a sua vida, e você também fala, eu recebo e declaro também para a minha família, para essa pessoa que está ao meu lado, eu declaro, eu abençoo, que seja um dia, meu Deus, que vai dividir o tempo, o dia, meu Pai, que eu entendi, recebi essa unção do chifre de governo, e o Espírito Santo desceu sobre mim,
E a partir de hoje, a minha vida não será mais a mesma. Terei desafios, mas vencerei todos. Terei dificuldades, mas passarei por todas. Terei Golias, mas todos serão derrotados. Posso até ter Saul na minha cola me perseguindo, mas ele veio para me moldar, não para me matar. Eu creio, meu Deus. Eu creio nessa unção. E declaro, meu Pai, para todos, meu Pai, que estão aqui, para todos, meu Pai, que estão nas igrejas, para todos que estão na transmissão, que você receba essa unção. Você, a partir de hoje, você vai ter uma disciplina, um relacionamento, uma comunhão com Deus. E Deus poderá usar você para coisas poderosas e grandiosas. A nossa vida vai ser marcada do dia 14 para frente. Se até hoje eu não tinha tomado decisões, as decisões de hoje vai refletir nas minhas vitórias do amanhã. E você sairá daqui poderosamente cheio do Espírito Santo. Eu acredito, meu Deus, eu tomo posse. E eu abençoo a vida de cada um, meu Pai. Eu abençoo, meu Pai, para aqueles que estão chegando agora. Até mesmo, meu Deus, para aqueles que já estão há muito tempo, até mesmo aqueles, meu Deus, que não vieram, meu Pai, eu abençoo, e que não seja computado, meu Pai, porque se for, meu Deus, a gente sabe que muitas coisas estão acontecendo, mas nossa visão está no Senhor, e eu não preciso olhar, meu Deus, e acreditar que algo veio para me matar, porque o Senhor, meu Pai, tem o controle da vida e da morte. E se eu estou vivo é para glorificar e adorar o Senhor. E se eu morrer também será para glorificar e honrar o Senhor. É na minha vida, meu Pai, na minha morte que honre e glorifique o Senhor. E que nós possamos, meu Pai, vencer, combater o bom combate e guardar a fé, meu Deus. Porque essa é a boa corrida da fé. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais, Senhor. Eu agradeço, meu Deus, por esse dia. Sei que é uma preparação, meu Deus, porque coisas virão e nós viveremos coisas grandiosas. Eu peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja conosco em tudo. Não nos abandone, meu Pai. Nos ensine, meu Pai, se for o caso, a caminhar, a andar e a falar como crianças e bebês, meu Deus. Meu Deus, e nos ensine, meu Pai, a mastigar, e nos dê dente, meu Deus, para mastigar também, meu Deus, porque muitos ainda estão, meu Pai, somente no alimento líquido, mas o Senhor, meu Pai, quer dar o alimento sólido, meu Pai, como Paulo fala em Coríntios, que cada um possa ter dentes espirituais e mastigar vitórias maiores, vencer batalhas maiores, e testemunhar testemunhos maiores, meu Deus. Eu acredito, eu tomo posse, abençoa a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém.